Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cantinho da Leitura. Eu peço mil perdões por ter dado um sumiço, mas como vocês já sabem, como eu expliquei em outros vídeos, eu dou aqueles estado de sumiços por conta da faculdade que exige muito de mim. E, bom, gente, para não aprofundar muito, vou só explicar isso e no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês 4 dos meus livros favoritos, que são simplesmente as melhores coisas que eu consegui encontrar na face do mundo, nesse mundo. Não totalmente assim, mas, gente, esses 4 livros, 3 deles, quer dizer, um dos 4, ele fez muito, foi um apego muito forte que eu tenho com ele, e eu só fui encontrar ele recentemente, e ele é um dos meus xodós. Por isso, eu tô fazendo esse vídeo por ele. Bom, o nome do livro se chama Pelo Direito de Amar, que é um livro que, tipo assim, ele é muito fininho, ele é muito... não sei se vocês conseguem ver, mas ele é muito fininho. Ele tem apenas 272 páginas, o que literalmente é muito fininho e, tipo assim, eu simplesmente amo esse livro. Eu li esse livro quando eu tinha 14 anos, na escola onde eu estudava em São Paulo. Eu conheci esse livro porque, assim, na escola onde eu estudava tinha biblioteca e do lado do banheiro feminino tinham 2 estantes com uma faixa dizendo: pega o livro que você quiser, não é necessário devolver, mas se quiser devolver, troque por um livro. E aí eu me lembro que eu peguei em torno de 6 livros, só que dos 6 eu fiquei, se não me engano, foi com 3 ou 4, depois eu acabei dando os outros. Mas esse aqui, ele fez uma coisa muito especial pra mim. Eu vou ler pra vocês somente a sinopse, não vou dar muito spoiler, porque pra mim ele é muito especial. O desafio de enfrentar a violência desencadeada por uma louca paixão. Caitlin Engley, que é o nome da escritora, o novo livro da autora de Caselin, Deusa Sonhadora, que fala dos grandes amores que ultrapassam a mesquinhez dos preconceitos. Jacob foi preso, informou o capataz com indisfaçável satisfação. Carolina teve ímpetos de esbofeteá-lo, mas seria tolice. Aquele homem apenas expressava a incompreensão de todos. Também não perguntou por que daquela prisão absurda. Assassinato? Roubo? Certamente haveria pretextos para ocultar o verdadeiro motivo. Jake, ou Falcão Negro, como o chamavam seu povo, os Lakotas, cometeram o crime de simplesmente amar Carolina. E um selvagem, eu só vou dizer uma coisa, eu detesto essa palavra, selvagem. Simplesmente eu não consigo. Jamais poderia se unir a uma mulher branca, pela pretensa superioridade dos civilizados fundados nos mais mesquinhos preconceitos. Ela e Jacob precisavam ser separados e pagar pelo pecado de se amarem. Vou mostrar pra vocês a capa aqui atrás. Não sei se vocês conseguem ver. E a capa aqui na frente. E pra quem não entendeu, ou tipo tá curioso, acontece que Jacob, ou Falcão Negro, como ele é chamado, entre o povo indígena Lakota, que é um povo que hoje em dia é a Dakota do Sul, é conhecido como Dakota do Sul, é um povo indígena que já provavelmente foi extinto da terra lá do local. E nessa época, onde a escritora escreveu livros baseando-se em personagens indígenas para homenagear tanto o marido, que era um personagem indígena, quanto a esse povo encantadoramente maravilhoso e cheio de segredos, mistérios, cheio de histórias sobre o seu povo. Carolina, ela é uma professora, ela se mudou para o local para ser uma professora, e aí ela conhece Jacob, que é o capataz. Não, capataz não, ele é um dos servos da mansão. Ele é um dos servos que cuida da mansão
do esposo da amiga dela. E aí, ela se muda para esse local para se tornar professora, como foi combinado entre essa amiga dela e o marido dela com relação a Carolina. E aí, eu não vou entrar em detalhes, mas a história é muito fofa. Não é um clichê, porque é muito fora do contexto do clichê que normalmente a gente conhece, mas é algo que realmente eu sou apaixonada. E logo depois que eu li esse livro, eu não sei porquê, mas eu acabei esquecendo desse livro e eu só vim lembrar da existência desse livro ano passado, foi. Ano passado, basicamente no finalzinho do ano para começo desse, porque eu tinha mexido num caderno onde eu anotava todos os livros que eu amava e as estrelas que eu dava pra eles, o que normalmente não era muito tranquilo, porém é algo assim que eu fazia na época. E eu lembrei dela e eu fui procurar pra ver se ainda vendia esse livro. Gente, o que eu vou dizer é que esse livro, ele é muito difícil de ser achado em físico. Existe, acho que no Google, se eu não me engano, o e-book que é vendido por uma pessoa. Você paga, acho que se eu não me engano, são R$ 5 pelo e-book. Só que eu consegui pela estante virtual o livro físico por 10? Foi por R$ 10. Junto com o frete deu um total de R$ 10. E aí, tipo assim, eu tenho ele. E logo depois eu descobri que a escritora tinha publicado 2 outros livros. Eu citei um deles antes de ler a sinopse do livro. E aí, esse daqui, se eu não me engano, foi o primeiro dessa coleção. Porque essa coleçãozinha aqui, ó, Clássicos da Literatura Romântica, é uma coleção de diversas autoras de diversos países. São autoras de diversos países que se juntaram para formar uma coleção. Ou seja, todos esses livros, eles têm essa faixinha. E essa faixinha tem o mesmo nome que aqui, ó. Clássicos da Literatura Romântica. Então, se você for procurar clássicos da literatura romântica, pequeno errinho técnico que foi eu derrubar o livro. Mas não se preocupe, o livro tá bom. Tá em ótimo estado. Esse aqui é Casalin, Deusa Sonhadora, o primeiro livro dessa escritora, que foi o primeiro livro que ela publicou junto com as outras escritoras nessa coleção. E tipo assim, eu sinto um pouquinho de medo, não vou negar. Eu sinto um pouquinho de medo ao ler esse livro, só que tipo assim, eu li um pouquinho o prefácio e tipo, eu estou encantada e muito animada por essa história, só que eu estou priorizando os 2 outros livros dela pra depois eu ler esse. Tá que poderia ser um erro, porque eu prefiro novamente seguir a origem do livro publicado, ou seja, a origem de que foi publicado. Eu normalmente prefiro seguir a ordem de publicação da escritora e a ordem de lançamento dos livros, e pelo que eu li nos outros 2, Casalin, Deusa Sonhadora foi o primeiro livro dela, só que, tipo assim, por ordem de chegada, Pelo Direito de Amar e Prece de Amor chegaram muito antes de eu saber da existência de Casalin. E eu já conheço a história de Pelo Direito de Amar porque eu já li acho que umas 2, 3 vezes antes. Eu não vou fazer conta porque eu li bastante ele, então não me perguntem quantas vezes eu li, mas eu li bastante vezes ele. O que eu posso dizer é que eu estou muito ansiosa para ler esse livro. Eu vou ler a sinopse para você e o pequeno trechinho que tá aqui, que é: se para tê-la era preciso morrer, James oferecia sua vida pelo amor dessa mulher. Deu para entender um pouquinho do porquê. É algo que me deixa um pouquinho nervosa para ler, mas ainda assim eu tenho muita animação para ler. A sinopse, agora eu vou ler a sinopse para vocês. Numa linguagem contagiante, a autora faz uma lírica reflexão sobre os costumes e o amor. Nenhum índio Lakota, como eu falei para vocês no início, o povo Lakota é o povo em que ela se baseia para escrever essas histórias, o que é muito encantador. Nenhum índio Lakota conseguia permanecer indiferente à beleza hipnótica de Casalin, a mulher gamo sonhadora. Alguns homens da tribo tentavam cortejá-la, expondo-se a perigos de seus misteriosos poderes. O único que a conhecera intimamente não escapara de um triste destino. Assim, todos acompanhavam com ansiosa curiosidade a crescente amizade entre a curandeira
e o naturalista americano James Garrett. Seria ele o Akan, sagrado, e reprimia seus impulsos, eu não vou falar a palavra, seus impulsos de desejo? Ou então era ele ignorante ou louco, pois punia-se com a morte quem procurasse saciar seus desejos físicos com a mulher da magia, a escolhida dos deuses, que são deuses que é considerado por tribos indígenas, então várias tribos têm vários deuses diferentes. Várias tribos indígenas, eles têm seus próprios deuses. Cada um deus significa, um dos deuses simboliza algo diferente, então é algo muito diferente do que a gente conhece. Eu não sou muito fã de coisas que envolvem certas religiões, porque eu tenho a minha, então é meio assim. Só que eu fico curiosa para saber um pouco mais sobre as outras religiões, então eu acabo lendo livros que trazem um pouquinho de fantasia. Opa. Deixa eu ver. Deuses para executar uma estranha missão naquelas terras envoltas de insondáveis mistérios. Acho que assim, dos 3 livros dos 2 que eu já mostrei, o único que você realmente não encontra mais para vender é Pelo Direito de Amar. Esse aqui é muito fácil de você encontrar na estante virtual. Ele sempre tava num preço de 5 a 6 reais, mais o frete, que como na estante virtual é um site que é próprio que faz parte do Google, então ele não tem aquele aplicativo só dele. Você encontra num link específico, se você procurar pelo nome do autor ou do livro, você encontra diversas opções e a descrição de cada vendedor sobre o estado do livro. Eu comprei, se eu não me engano, acho que foi 2 vezes esse livro e os 2 vieram em ótimos estados. Vieram em mais perfeitos estados, o livro é assim por fora. Por dentro, cada capítulo tem assim, tem o número do capítulo e o número do capítulo em romano, desculpa por isso. A diagramação é pequenininha, então para quem tem a visão, um pouquinho problema de visão, eu aconselho a utilizar óculos para ler. Só que, tipo assim, quem tem problema de visão e ainda assim consegue enxergar bem a diagramação, não tem problema. Indo pro segundo livro dessa escritora, que eu mostrei primeiro o terceiro, que é o primeiro que eu li, logo depois o primeiro que realmente ela lançou, que eu só li um pequeno trecho do livro. E o segundo que ela publicou, que se chama Prece de Amor, ou seja, ele é muito lindinho, e eu não tenho nem como dizer que não é, porque os 3 eles têm algo que me atrai muito e algo que eu sou apaixonada. Eu já li Prece de Amor, só que não vou ter condições de dizer pra vocês o que tá escrito em Prece de Amor, porque eu realmente esqueci do que tá dizendo a história. Só que se eu ler a sinopse, eu acho que eu lembro e eu conto um pouquinho pra vocês. Idealismo ou fanatismo? A paixão iria ajudá-la a encontrar a resposta. Catherine falava com reverência, suas palavras sempre solenes. Defendiam a missão que Deus lhe confiara, até ser abandonada, mal passando de uma pálida sombra humana. Para ela significava um sinal do Senhor. Jed a observava, uma figura delicada que encanta a cabana, como uma flor a espelhar seu perfume. Catherine, essa doce e meiga mulher que fugia de seus olhares e via pecado em seu desejo, tanto tempo sozinho ansiando pelo corpo macio de uma mulher, e quando o destino trazia uma jovem ao seu refúgio na montanha, tinha de ser uma missionária? Uma enviada da igreja que tratava a ele e a seu povo como selvagens pagãos? Gente, a autora, não é preconceito, mas é como na época, ou até hoje em dia, o povo realmente ainda chama os povos indígenas como selvagens. Eu não gosto dessa palavra, então eu prefiro chamar eles pelo que eles se identificam, que são povos indígenas. Basicamente assim, os livros dela são... eu esqueci de mostrar. Mas os livros dela são retratados em povos indígenas, ou seja, aqui na capa a gente consegue perceber que a personagem principal, que é Cassie Wynn, ela é uma personagem indígena, vou pressionar um pouquinho, dá pra perceber.
E ele é um homem branco. Na época, nesse primeiro livro, não existia preconceito entre os povos indígenas e os povos brancos. Existia certo preconceito, mas ainda não era tão explosivo quanto é hoje. O segundo dela, que é Prece de Amor, como eu mostrei pra vocês, esqueci de mostrar de novo. A parte de trás aqui é ela e o e o Gamo Albino, que é como é o apelido dela na tribo. Eu vou tentar ver qual é o significado da palavra aqui pra vocês. Porque vocês podem achar que, tipo assim, eu posso estar falando besteira, porém não é isso, mas é realmente como ela é chamada entre o povo. Cantarca Iela, a fêmea do gamo de cauda branca dos bosques. Eu não vou mentir, mas, tipo assim, literalmente, dentro dos livros, acho que 2 dos 3, vem com umas informações básicas das palavras indígenas, porque eles, dentro do livro, a escritora colocou literalmente palavras que os povos indígenas Lakotas utilizavam na época para se comunicar. Então, ela usou de vocabulários antigos para pegar palavras que combinassem, trouxesse aquela riqueza ou um pedaço da riqueza e da antiguidade do povo Lakota. Seguindo, vamos ver prece. Eu não, dessa vez, eu acho que eu não esqueci de nada, mas ok. Bom, Prece de Amor. Essa daqui é a personagem Catherine, que ela tá aqui em cima também. Todos os livros, a maioria dos livros dessa coleção, normalmente vem com a personagem em si aqui em frente, ou metade do corpo da personagem junto com o título, e o casal principal e algum local da capa, tanto que depois eu vou mostrar pra vocês um que não é da mesma escritora, mas é um dos meus favoritos. Tá vendo? Aqui na frente e aqui atrás mostra alguns desenhos que ela pediu para ser feito pela editora, mostrando, retratando um pouco da origem indígena, que no caso é ela aqui e o Jet, ela recebendo o negócio de colocar bebê, de uma mulher indígena a qual ela fez parte da tribo junto com o marido, que é o Jet. E o terceiro, agora eu mostrei em ordem cronológica dos 3, que é pelo diretor de mar, desculpe a confusão. Aqui na frente a gente consegue ver Catherine, aqui como eu falei pra vocês, que realmente todo livro dessa coleção, ou os mais recentes, que foram há 40, 30 anos atrás, eles mostram a personagem principal, a imagem da personagem principal aqui, ou em algum canto da capa. Embaixo elas mostram uma cena do casal, ou seja, o Jacob e a Carolina. E aqui o cavalo e uma mensagenzinha da própria escritora. Atrás tem a primeira cena, que é uma cena muito engraçada, porque pra vocês que não conhecem, vocês não vão entender, mas eu vou explicar essa cena pra vocês. Essa cena aqui acontece que no primeiro capítulo, logo no começo, ela quase acaba entrando dentro de um furacão, só que eles chamam de... Na época, Jacob chama de redemoinho de nuvens. E ela quase é arrastada por um desses, e Jacob literalmente arrasta ela no cavalo pra longe disso. Ou seja, essa é a primeira cena. E essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês, é a cena final, a cena onde ela está meio acolhida, tipo, pela gravidez dela, junto com Jacob no final da história. O próximo livro, se eu não me engano, tem mais 3. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo. E no próximo vídeo vai ser uma realização do sonho, parte 2. Eu já vou deixar um pequeno spoiler pra vocês. Esse aqui se chama Flora. Ele é lindo, por dentro e por fora, eu achei ele muito lindo. E ele foi o primeiro livro que realmente fez essa coleção bombar, que foi a partir do momento que essa coleção foi criada com a listrinha. Existe, acho que se não me engano, tem 2 livros, 2 ou 3, que fazem parte dessa coleção, porém não tem a listrinha, tem somente o nome da identificação, que é Clássicos da Literatura Romântica. O nome do livro é Flora, de Wayne Will. E falei pra vocês, o romance apaixonante de uma mulher que se entrega ao amor como uma flor desabrocha aos beijos do sol. Não liguem pra isso, é algo que eu coloco por identificação minha própria, então não liguem. Vou ler pra vocês a sinopse agora. Uma bela eurasiana, dividida entre 2 raças e 2 mundos.
mais repudiada pelas duas sociedades, uma jovem pura e virgem, cuja paixão e o fogo do desejo só o homem teria poder de despertar. Dos confins mais remotos da China ao ambiente corrupto de decadente Xangai, Flora enfrenta a tortura da violação de seu corpo, mas permanece livre para conhecer a sensualidade nos braços do homem amado. Na Inglaterra, para onde é levada, nos luxuosos castelos e nas requintadas mansões do início do século, a traição, a hipocrisia e a intriga a espreitam ameaçando seu amor. Ou seja, esse aqui ele não é o primeiro livro da escritora, porque eu consigo, aqui atrás, nessa partezinha aqui, mostre quantos livros a escritora já escreveu, tanto dentro quanto fora da coleção. E assim, gente, essas escritoras também publicavam outros livros fora dessa coleção. Cada uma escreveu cerca de um total de tantos livros para uma coleção específica, e às vezes, quando essa coleção não estava mais lançando, elas publicavam por outra coleção. Ou seja, tem coleção sim, que não faz parte da coleção que eu tenho, que eu estou montando, porém, são das mesmas escritoras. Então, é mais fácil você encontrar livros. Esse aqui, se eu não me engano, foi o único que estava vendendo, que eu comprei ele por total de, acho que, R$13, que ele veio mais carinho, porém, veio em um ótimo estado. Está em perfeito estado, não tem nada de errado com o livro, a diagramação é muito boa por si só. Ela é muito boa para ler. Eu já fiz algumas anotações, então vocês já viram no vídeo. Eu vou pegar os outros dois, eu já venho aqui rapidinho. Pessoal, esqueçam que eu falei que eram só mais 3, porém eu fui ver ali na minha estante. E eram mais. Eu só tô mostrando os meus favoritos, porque é uma coleção muito grande. São muitos livros. E para me fazer um vídeo mais longo, eu precisaria realmente saber se vocês iriam estar interessados. Por isso que eu estou só mostrando por alto, o que não é tantos livros quanto vocês imaginam, mas realmente é uma quantidade gigante de livros. Vou mostrar pra vocês um que chegou semana passada na quarta-feira, que foi Amor Cativo. Esse aqui, literalmente, eu me apaixonei pela capa. Eu sei o conteúdo da história. Não, li a sinopse, li porque normalmente eu sou muito curiosa e não... Sou tão curiosa pra ver se eu realmente vou gostar do livro, que eu prefiro ler a sinopse e a frasezinha, se tiver, da coleção, pra mim saber se eu realmente vou ter interesse ou se eu não terei interesse no livro. E eu falei pra vocês. Uma prisioneira rebelde mede forças com seu ousado raptor. Como vocês podem ver aqui na capa, ele usa aquela saia de povo da Escócia, se eu não me engano. Da Escócia, aquele que os homens usam saia, que chega a ser um pouquinho engraçado quando as pessoas falam dos homens da Escócia usarem saias. Acho que tem um instrumento específico que é bem difícil de você conseguir utilizar ele. Aqui na frente, mostrando pra vocês, não liguem pro barulho, é porque tá passando um carro, moto, às vezes eu paro o vídeo pra não deixar o barulho aparecer, mas vamos ver. Aqui atrás, eu acho muito lindo, eu juro pra vocês que eu acho muito lindo essas capas, porque não sei porquê, mas me retratam pinturas antigas, o que é muito encantador. Escócia, 1761. Devia ser um sonho fruto do seu exagerado desejo de aventura. Catherine Campbell custava acreditar que havia sido sequestrada por um homem malvado com cabelos negros que a olhava com desdém e zombaria. Suas ideias românticas sobre os valentes homens das terras altas se desvaneceram, mas não a determinação de infernizar a vida de seu captor. Ele conheceria a força de seu temperamento explosivo, o poder de reação de uma Campbell. O jovem senhor do clã MacLean se achava na obrigação de vingar os parentes da pérfida dos Campbell. Durante séculos persistia a hostilidade entre os clãs, e o primeiro diálogo que tivera com sua prisioneira reafirmava sua convicção sobre a astúcia e a falsidade de seus inimigos.
A refém era bela e perigosa, capaz de preparar-lhe uma doce e cruel armadilha e fugir. Um vigoroso retrato da Escócia do século XVIII, através de um difícil e emocionante amor de dois jovens. Ou seja, esse aqui eu fui pesquisar para ver se vendia mais dele na estante virtual, não vende. Eu não sei nem como conseguir encontrar esse livro, mas acho que eu entrei em contato com alguma livraria que já me vendeu algum livro. E ele me mandaram foto desse livro e graças a Deus eu comprei ele, então eu tenho ele aqui. O que realmente é uma maravilha, porque são muito lindinhos. O próximo, esses dois aqui eu já li e eles fazem. É uma muito fofura. Que esses dois aqui, Deus do Havaí e o Paraíso de Joana, é a história da mãe, é a mãe, e depois, logo em seguida, a história da filha. Então, basicamente, são a história da mãe e a filha, escrita pela mesma escritora. Esse aqui, Deus do Havaí, que eu acho muito linda essa capa, só que é um pouquinho esquisito essa reação aqui, mas não liguem pra isso. E aqui atrás é um pouco do que vai acontecer na história. Eles sempre retratam isso na capa, um pouquinho do que vai retratar na história. O Paraíso de Luana, aqui na frente. E aqui atrás aparece a mãe dela e o pai dela, que eu achei super fofinho. Bom, vou ler pra vocês a sinopse. Um paraíso cheio de armadilhas para uma mulher apaixonada. Eu li primeiro a frasezinha de efeito que fica sempre no local do livro exato. Então, tipo aqui, em Paraíso Luana fica aqui, em Deus do Havaí tá aqui, e um dos outros estão sempre por algum canto da capa principal. Um povo místico, guiado por antigas crenças, não ousa desafiar os poderes da deusa do fogo. Céu e inferno habitavam as ilhas do Havaí. A sensualidade permeava o ar, e o fogo envolvia as entranhas da terra, fazendo os vulcões explodirem em lava sem o menor aviso para punir quem procurava a ilha dos deuses. Ninguém podia quebrar os velhos tabus. A torre da paixão entre o poderoso proprietário rural Adam Foster e a estrangeira Mary Webster era vista como uma ameaça para todos que acreditavam nas antigas crenças pagãs. Ainda tinham vívidos na memória o impacto fatal dos castigos sofridos por outros amantes que ignoraram o desígnio sagrado e profanaram os antigos tempos. Mary e Adam não podiam consumar seu pecado, ou iriam receber a maldição dos deuses e o ódio de toda a comunidade enfurecida. No exótico esplendor do Havaí do século passado, um romance que desafia todas as crenças e leis. Ou seja, não é basicamente um livro, aquela coisa, tipo assim, ser um clichêzinho, é mais tipo. É uma coisa muito engraçada porque ela, a personagem principal, a Mary, que é a mãe da Luana, ela se apaixona à primeira vista pelo pai da Luana, só que por essa coisa de você não querer desafiar os conteúdos, os contextos do próprio local, é muito difícil para os dois realmente ficarem juntos. Só que, se eu não me engano, no final dá tudo certo, graças a Deus, o que eu achei muito lindinho. E eu surtei bastante com a história. Já o Paraíso de Luana, eu acho muito incrível que, tipo assim, esse daqui, ele me lembra muito, ele passa uma vibe muito, assim, parecida com Pelo Direito de Amar, mas ainda assim, não é tão parecido com Pelo Direito de Amar, só tem, acho que o quê? Algumas ceninhas que realmente retratam Pelo Direito de Amar, mas não é aquela coisa de ser, tipo assim, peguei isso e eu fiz isso. Não é. É só algumas ceninhas mesmo que quem já leu, já conhece essa história, sabe que é um pouquinho parecida. Eles se amarão com loucura, além dos limites da compreensão humana. Uma geração de mulheres luta por seu amor, por sua terra e por seu amor durante a grave crise que assola o Havaí. Luana Foster voltava ao Havaí com o coração ferido. Depois de ter sido traída pelo noivo, ela ansiava apenas por um pouco de paz. Porém, sua querida terra natal também atravessava uma crise. E lhes reservava grandes surpresas. A falência econômica acirrava
os anônimos da população e gerava desavenças, até mesmo entre amigos. Criada com mimo e longe de problemas, Luana agora se deixava arrastar pelo turbilhão caótico à sua volta. Não era o momento de se apaixonar outra vez e enfrentar uma situação mais difícil do que o fim do seu noivado. Mas acabou envolvida por um homem cujo passado estava marcado pela desonra. John Stillman representava uma sombra negra na vida dos pais da Luana. Ou seja, basicamente tem certa rivalidade entre as famílias, o que realmente é muito engraçado. É que, tipo, você jura que dentro do livro vai acontecer, tipo assim, ele vai aparecer pra proteger a Luana e vão soltar bombas, tal coisa em cima dele, mas não, é muito engraçada a situação, porque realmente é algo muito fora do comum que a gente poderia ver. E o último dessa coleção que eu vou mostrar, que é um dos meus favoritos, eu já li ele, tipo assim, eu tenho um apego muito forte com isso aqui. Também tenho um apego muito forte com todos dessa coleção, porque são muito lindinhos e eles sempre retratam algo que eu nunca vi em outro livro que foi recentemente lançado, que é Pequim, Cidade Proibida. Gente, essa é uma das capas dos 6 daqui, acho que são 6, 7 com esse. Dos 6 que eu te mostrei, tipo assim, todas eles têm uma capa muito linda. Eu amo muito essas capas e eu acho muito encantador. Só que esse aqui me chamou muita atenção porque eu sou apaixonada por doramas. Quem gosta muito de doramas sabe que todo tipo de livro que envolva China, Japão, Coreia do Sul, a gente vai querer se envolver. Então, vamos lembrar isso. Cenários de violenta paixão. 1900, Pequim. O exótico paraíso transformava-se num cenário de guerra. Os fanáticos boxers decidem que os estrangeiros devem morrer. A inglesa Hope Thompson não vê outra alternativa, decide ficar na China e preservar a felicidade que conheceu apenas neste país. Sua família e muitas vidas inocentes podem ser salvas das faces dos boxes sanguinários. Apenas o dever prende o major americano Travis Farrell em Pequim. Não tem limite seu desprezo por estrangeiros que se recusam a encarar os fatos. A China fora expoliada por interesses estrangeiros, e o ressentimento silencioso acabara na explosão de fúria e terror. Apanhados pela avalanche da história, Hope e Travis enfrentam o horror da violência e da perseguição. Uma forte e perigosa ligação se forma entre eles. Um amor marcado por diferenças irreconciliáveis e por uma ternura renovada. Ou seja, esse livro aqui, ele é uma bombinha explosiva, que realmente é algo muito engraçado. É que a história se desenrola numa de ligeireza que eu juro pra vocês. Quando eu pego um desses pra ler, eu termino ele um dia. Se no máximo não conseguir terminar em um dia e meio ou 2 dias. Sempre é assim. A capa aqui atrás. Ou seja, aqui atrás, pra vocês verem, era a família tradicional chinesa. Na época de 1900. Aqui embaixo era como o jeito deles trabalharem e tudo mais. Aqui na frente é Hope e Travis. E ela aqui na frente, como eu já mostrei. Ou seja, eles têm uma simbologia, eles refletem muito o que a escritora quer passar do acontecimento de tal país para a história. E é muito encantador que as escritoras, elas afloram, elas aprofundam muito tudo sobre o país que elas escolheram escrever, o que eu acho muito encantador. Vou finalizar esse vídeo agora, porque eu tenho que gravar o próximo. Eu vou mandar um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite, um bom fim, uma boa semana pra vocês. E que dê tudo certo, porque Deus está na vida de vocês. Beijão.